Muito bem, então continuamos nossa série sobre limites no vídeo anterior. E para você entender, você precisa estar seguindo os vídeos, porque às vezes corta-se o assunto, não se completa o assunto num vídeo e eu continuo no outro vídeo. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre hostilidade contra os limites e eu vou terminar essa parte que o autor aqui diz. Quando os pais recebem a revolta ou a desobediência dos filhos com hostilidade, estão negando-lhe o benefício da educação. Não aprenderão que esperar pela recompensa e ser responsável tem suas vantagens. Aprenderão apenas a evitar a fúria de alguém. Não é estranho que alguns cristãos temam um Deus raivoso depois de lerem tanto sobre seu amor? Até porque é uma questão que muitas pessoas que estão dentro da igreja às vezes sofrem nessa relação com Deus, não compreendem essa questão dos limites, do amor de Deus, falando dentro desse contexto, justamente porque a imagem dos pais está intimamente ligada à imagem de Deus. Deus Pai, e Pai então está associado à imagem de Deus e tudo aquilo que vivenciou com relação à experiência paterna vai ser transferida à imagem de Deus. Enfim, continuando. As consequências dessa hostilidade são difíceis de prever porque essas crianças aprenderão rapidamente a esconder-se sob um sorriso aquiescente. Quando crescerem, sofrerão de depressão, distúrbios de ansiedade, conflitos de relacionamento e problemas resultantes do abuso de substâncias químicas. Pela primeira vez na vida, muitos indivíduos com problemas de limites passam a perceber que algo está errado. A hostilidade pode criar problemas para dizer ou ouvir um não. Algumas crianças tornam-se passivas em relação aos outros e outras reagem visivelmente e tornam-se pessoas controladoras, exatamente como o pai hostil. A Bíblia apresenta duas reações distintas quanto à hostilidade dos pais. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. Algumas crianças respondem à aspereza com aquiescência e depressão. Ao mesmo tempo, é dito aos pais: não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6:4. Outras crianças reagem à hostilidade com violência. Muitos crescem para tornar-se exatamente iguais ao pai hostil que as magoou. Então eles se identificam com aquele controle dos pais. E então quando os pais se tornam hostis aos filhos, há uma espécie de sentimento de rejeição, né? A criança sente-se que está sendo rejeitada enquanto indivíduo, enquanto a sua própria vontade, porque esse pai está sendo hostil a quem ela é, a independência dela. E pode ser que gere ali dois tipos de comportamentos extremos. Pode-se gerar uma pessoa ao extremo que não consegue dizer não, porque tem um medo de ser rejeitado. Então ela acha que se ela disser não, ela vai estar sendo rejeitada. E ela vai então tendo dificuldade para dizer não. E vai ser a pessoa boazinha, que tem um arquétipo do bonzinho, o arquétipo do acolhedor. E vai ter a outra pessoa no extremo que será meio que um vilão. Ela será violenta, agressiva, ela não terá dificuldade de dizer não. Pelo contrário, ela irá dizer não muito facilmente, também com medo de ser rejeitado. Então ela se torna violenta. Ela agride antes de ser agredida. Ela impõe quem ela é, antes de ela ser rejeitada na sua identidade. Então, dois extremos que precisam ser, obviamente, equilibrados. Por isso é importante que os pais entendam essa questão da sua hostilidade. Bom, continuando, um outro subtítulo é excesso de controle. O excesso de controle acontece quando os pais, supostamente amorosos, impõem limites rígidos para evitar que seus filhos cometam erros. Por exemplo, podem impedir que os filhos brinquem com outras crianças para evitar que sejam magoados ou aprendam maus hábitos. Ou
por se preocuparem com uma gripe, podem fazer com que os filhos usem capa de chuva em dias nublados. O problema com o excesso de controle é que, embora a maior responsabilidade dos bons pais certamente seja controlar e proteger, eles precisam permitir que os filhos cometam erros. Lembre-se de que a maturidade se alcança pela prática. As crianças que sofrem controle excessivo são vítimas de dependência, de conflitos de relacionamento e dificuldade de estabelecer e manter limites claros. Elas também sentem dificuldade de arriscar-se e ser criativas. Então há um excesso de controle, que é uma espécie de dominação desses pais. E falando aqui do campo inconsciente também. Esses pais, por questões vivenciadas, eles podem criar um tipo de situação de domínio. Eu domino esse filho. E estabelecem controles, muitas às vezes por conta do medo. O filho vai sair e esse pai, essa mãe diz: pode ir, filho, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Reforça o medo. Não que o pai não tenha que ter cuidado, mas reforça o medo. Porque às vezes o medo está nessa própria mãe ou nesse próprio pai, que tem medo que esse filho se desligue dela, ou dele, que construiu esse filho para ser ali, o pai construiu para que essa filha seja uma esposa dele, porque teve problemas de frustração nas relações, então construiu essa filha para ser a sua esposa, ter um relacionamento leal com ele. E da mesma maneira a mãe, que teve problemas, frustrações, não teve uma vida amorosa esperada, que gostaria, então acaba criando o filho para ser o seu marido, para ter a sua lealdade, para ter a sua honestidade, enfim, para ser aquela pessoa fiel que ela espera enquanto amor. E acaba gerando esse domínio, esse controle excessivo, às vezes por conta, gerando medo, porque o medo é um mecanismo de prisão, de domínio, de controle. E vai se estabelecendo um certo tipo de medo daquilo que está lá fora, para que essa criança permaneça aqui dentro, próximo a mim. Então é uma questão que está dentro dos pais, e que os pais precisam compreender muito bem isso, porque senão será muito prejudicial a essa criança. E às vezes é justamente algo muito sutil, que nem ele diz aqui. Pais que parecem extremamente amorosos. Há uma imagem de amor sobre isso, mas que acaba não sendo. Acaba sendo uma dominação. E o pai pode dar tudo e ter todo aquele cuidado, ou a mãe pode ter todo aquele cuidado, de tal modo que a criança ela não consegue sair daquilo, porque acaba também tendo uma ideia de favor. Eu não posso fazer isso com a minha mãe, eu não posso me afastar dela, eu não posso me afastar do meu pai, porque ele é tão bom, porque ele é tão amoroso, ele cuida de mim. E acaba ficando preso naquela relação e acaba tendo dificuldades nas relações futuras. Vai ter dificuldade com um cônjuge, e outras consequências mais. Terão dificuldade de arriscar-se e ser criativas. Então são crianças que podem crescer e serem adultos com dificuldade de se arriscar, de sair daquela imagem inconsciente de dominação que existe ali, um medo de decepcionar os pais, um medo de sair daquele controle, porque parece que existe um bicho papão lá fora, um bicho papão na sua independência. Mas são imagens ilusórias, imagens que foram criadas ali, dentro de si,
que precisam ser identificadas. E é preciso haver essa separação, esse corte do cordão umbilical, dessas prisões emocionais e inconscientes que ficam lá, as vozes dos pais que ainda, quando adulto, ficam ressoando. Então, pais, cuidem com isso, com relação aos seus filhos. E se você é adulto e se identifica com isso, compreenda essas vozes e comece a se desligar também. Então é isso. E continuamos no próximo vídeo falando sobre a ausência de limites. Um grande abraço.